Fala pessoal, a paz seja convosco. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast com mais convidados especiais. Eu, Thiago Santos, e ele. Vitor Castro, é isso aí mesmo, Tiagão. Mais um JesusCast abençoado. E hoje, novamente um casal de Deus, novamente um casal abençoado. Você apresenta, Tiagão? Pode apresentar, Vitão, fica à vontade. Tô aqui com eles, a Lia e o Plínio. Se apresentem aí, por favor, irmãos. Boa noite, meu nome é Plínio, esposo da Lia. Boa noite, meu nome é Lia, sou casada com o Plínio, tenho 2 filhas abençoadas, a Carol, que mora em Portugal, e a Juliana, né, que também faz parte aqui do podcast, e é isso. A nossa queridíssima Ju, que hoje não está presente aqui, mas, né, fisicamente, mas já passou da todo o suporte, né. Pessoal, é um prazer ter vocês aqui, tá? A gente quer saber um pouco mais aquilo que Jesus já fez na vida de vocês, aquilo que Jesus pode fazer ainda, tá bom? E eu queria que vocês começassem literalmente lá do começo, tá? A nossa frase padrão. Vamos começar do começo, gente. Pra quem Beleza. assiste todos os episódios já sabe, né, Vitão? Vamos começar do começo. Queria que vocês falassem um pouquinho da vida particular mesmo, assim, o que o Plínio faz, formação e tudo mais, a Lia também, aí depois a gente entra na questão mais aqui da igreja, tá bom? Bom, na verdade é assim, ó. Eu sou formado em ciências contábeis, né? Mas sempre fui do comércio. Eu nunca gostei de ficar preso no escritório. Então sempre fui de venda e pra lá pra cá. Eu não gosto muito de ficar fechado, parado. E conheci a Lia, eu tinha uma loja de carpete na época, né? E ela trabalhava de vendedora na loja 100, nós nos conhecemos ali. E depois de 1 ano e meio nós nos casamos, né? Quando nós nos casamos, eu já estava com um emprego também na prefeitura, era fiscal de obras da prefeitura. Então, depois de 3 meses de casado, eu parei com a loja de carpete porque o comércio estava ruim, né? Então, eu tinha um sócio e não dava para nós dois, então eu saí fora, né? E nós tínhamos uma vida muito atribulada. Por quê? Porque eu tinha o vício de bebida, eu bebia, né? Eu bebia e chegava em casa e gostava muito de briga, querer brigar, querer aprontar, sabe, em casa. E a Lia também era um pouco brava, né? Era um pouco brava. E ela também já vinha bater de frente comigo, entende? Quando eu chegava... Tentava acalmar no tapa. Acalmava no pau de macarrão. Aí o que acontece, cara? Aí... foi levando um certo tempo assim e o casamento foi se desgastando, claro. Qual o casamento que tem a durabilidade de um casal que briga constantemente, né? Você chega alcoolizado, e, né? Isso dá trabalho, né? Então, quando o nosso casamento já estava para se desfazer, aí até teve um dia que eu levei ela na casa dela e falei para a mãe dela, falei, olha, fica a tua filha aí para não acontecer coisa pior, porque eu já não aguento mais, né? E nós tínhamos um carrinho velho, uma brasilinha velha, né? Aí eu saí do corredor da casa da mãe dela, que era um corredor comprido. Quando eu cheguei no carro, ela estava atrás de mim. Aí nós ficamos 3 dias sem conversar daquela briga. E daí a mãe dela falou que tinha ido numa igreja evangélica e tal, que a mãe dela vivia com problema de saúde também. E ela foi na igreja evangélica e um dia eu cheguei lá e falei, dona Inês, como é que a senhora está? Ela falou, graças a Deus, estou bem. Falei, nossa, que maravilha. Né? Aí falei para a Lia, falei, viu, vai nessa igreja que a sua mãe vai. Até ela convidou a Lia também, né? Aí a Lia começou a ir para a igreja. O que acontece ir na igreja? A igreja salva? Não, veja bem. Ela começou a ir para a igreja e tinha outras atitudes comigo. Quando eu chegava bêbado em casa, ao invés dela brigar, não. Ela deixava a comida pronta no fogão, quente, e a hora que eu chegava bêbado, ela falava, bem, a comida está quente no fogão e eu vou deitar. E ia deitar e deixava eu sozinho. O que acontece, o bêbado? Já vou falar porque tem muitas mulheres que têm marido que bebe e funciona assim, mulherada. Você vai lá, tira o seu prato, faz o seu prato e vai jantar. Eu liguei a televisão, já não teve graça, porque não tinha briga. Você entendeu? Não teve graça para mim. Eu nem comi. Eu deixei o prato lá e fui dormir.
Aí no outro dia ela perguntou para mim, bem, eu estou fazendo alguma coisa que está desagradando a você, o que você quer que eu mude? O que acontece? Ela queria acertar o casamento, correto? E eu sem conhecimento nenhum de Deus, de Jesus, eu não tinha Espírito Santo, nada, né? Aí eu comecei a xingar ela logo de manhã. E quando eu saí de casa, do portão para fora, eu falei, meu Deus, eu tô com alguma coisa errada comigo, porque ali querendo salvar o casamento e eu querendo destruir. E a Carolzinha, nossa filha, era pequenininha, né? Eu falei, não, eu estou errado. E desse momento para frente, eu comecei a diminuir o bar, a chegar mais cedo em casa, sabe? Fechava a loja, trabalhava na loja 100, fechava, eu vinha para casa, entendeu? Então começou a melhorar. Mas nesse melhorar, outra coisa que eu quero ressaltar, é assim, ó, foram 7 anos de luta, a Lia. Orando, jejuando, levando minha camisa para pastor orar, sabe? Não foi do dia para a noite. Então, é a mulher que vem na igreja, um culto, e o marido chega na casa, o marido está bêbado, não desista. Não desista. Mãe, né? Uma mãe, algum familiar, né, que tem algum problema. Você comentou que você deixava ela na igreja, mas ia pro bar. Isso. Teve uma época daí, nesse inteirinho de 7 anos, aconteceu muita coisa, né? Por exemplo, eu não parei de ir no bar do dia para a noite. Então eu deixava ela na igreja, ela lá na Rua Paraíba, pastor Francisco na época, eu deixava ela ali e descia para o bar do Mané, ali perto da rodoviária. E eu ficava bebendo. A hora que dava horário de buscar ela no culto, eu parava e ia lá buscar ela no culto. Aí ia para casa. Começou assim, sabe? E eu também, outro detalhe importante, que eu lembrei agora. Eu não aguentava ficar muito tempo dentro da igreja. Eu não conseguia ficar, porque eu não tinha paciência para ficar lá, é louvor, é palavra, não sei o que, sabe? Eu não tinha paciência. O que acontece? A Lia foi e conversou com o pastor Francisco para ele fazer um culto mais curto para que eu pudesse participar. Ó que ponto chega. Aí ele marcou lá um dia, eu não lembro exatamente o dia agora, falou, não, pode vir tal dia que esse dia eu vou fazer um culto mais rápido. Aí eu fui, foi uma palavra breve, né, que ele já sabia que eu estava ali, que eu, a qualquer momento, porque eu não era convertido, a qualquer momento podia levantar e ir embora, né? Quando o cara não é convertido, é assim que funciona, né? Mas ele fez um culto mais curto, eu comecei a ir, eu comecei a ficar quebrantando, né? Fui me quebrantando e tal, e até que consegui me converter e me libertei do vício. Sim, você estava comentando, Plínio, a questão do que a Lia, né, pediu para o pastor fazer um culto mais breve para você. Mas só Deus sabe e, né, claro, as pessoas que estavam ali, quem mais precisava desse empurrãozinho, vamos assim dizer, Exato, né? exato. A Lia fez para você, mas muitas vezes ela pode ter afetado muitas outras vidas, né? Podia ter outras vidas lá. Porque a gente entende um pouco, sim, essa questão não é nem paciência, né? De você ficar no culto em si quando você não vê de coração aberto, quando você não é convertido. É uma coisa que se torna maçante para eles, né? Infelizmente. Isso acontece muito com quem, enfim, ainda não está acostumado, fica irritado, porque você carrega coisas lá de fora e tudo mais. Você não está habituado, né, com o ambiente também. Mas, bom, você falou que foram 7 anos Isso. na luta, e aí eu queria ver com a Lia também. Que fé, hein, mulher? 7 anos de oração, 7 anos de jejum ali, de dedicação, e não soltou a corda. Ele comentou que foi você ir para a igreja e você, enfim, a transformação primeiro aconteceu em você. Detalhe, viu, pessoal? Eu falava para ela, pega a cama e leva lá para ficar com o pastor, mora na igreja lá, sabe? O cara que não é convertido, a linhagem é essa. Fala, viu, você está indo lá por causa do pastor, tem algum homem lá que você gosta, sabe? Tem esses detalhes também. Então, na verdade, eu ouvi o conselho do Plínio, né, que falou através da vida da minha mãe. A minha mãe foi a primeira a conhecer a igreja, né? Ela veio à igreja, ela se sentiu muito bem, ela tinha muitos problemas de saúde, foi curada de muitos problemas. E logo depois que ela começou a vir, eu já comecei a frequentar também. E assim, a minha conversão foi muito rápida, muito rápida. Eu fiquei na igreja uns 3 meses e eu já me batizei. E até no meu batismo não foi ninguém da família, porque as pessoas achavam que era muito recente, que era muito
precoce, né? Que era muito cedo para mim se batizar. Uma atitude muito pesada para mim tomar assim, né? Mas assim, eu não me arrependo, né? Porque Deus é maravilhoso, Deus é tudo na minha vida. E aí eu vim para a igreja, me batizei, primeiro que toda a minha família. E depois foi muito interessante, porque no meio dessa história toda eu perdi o meu pai. E eu me batizei em junho, né? Não vou lembrar o ano agora, mas faz 30 anos, né? Que eu me batizei. E daí eu fui para a igreja em junho. E daí, no mês de outubro, minha mãe se batizou em setembro, eu se batizei em junho, minha mãe se batizou em setembro. E o batismo era todo mês, como agora, né? E o meu pai foi no batismo da minha mãe e ele quis se batizar. E daí, nesse batismo, a minha mãe falou assim, mas viu, você nem frequenta um culto inteiro, porque meu pai trabalhava das 4 até a noite. Então, ele ia no culto da tarde, mas ele nunca participou inteiro do culto, sabe? E ela falou assim, viu, mas você nunca participou de um culto inteiro, como que você vai se batizar? É melhor você esperar. Só que daí no dia 11 de outubro ele faleceu. Mas naquele momento que a minha mãe se batizou, ela já recebeu o Espírito Santo dentro da água. Ela falou em línguas, foi muito lindo. E nesse dia o meu pai quis se batizar e ele já aceitou Jesus naquele dia. Então eu creio que com certeza meu pai está com Jesus porque ele já aceitou Jesus, né? Ele não desceu as águas, mas ele aceitou Jesus. E daí foi uma luta, porque você pensa, uma pessoa nova convertida e já perdeu o pai, né? Assim, meu pai esquentava a cama para mim, sabe? Meu pai e minha mãe é tudo para mim também. Minha mãe é uma mãezona até hoje, faz tudo por nós, né? Mas o trajeto não foi fácil, porque foi muitas noites de choro e campanhas que eu fazia, jejum. Só que um dia eu estava fazendo uma campanha, eu cheguei em casa, a primeira coisa que Deus fez foi levar nós daqui de Avaré, né, Plínio, para Itararé. Que ele foi abrir a loja 100 lá e foi gerenciar a loja lá. E daí nós fomos para Itararé e foi uma luta constante. E uma campanha que eu estava fazendo, eu tinha que chegar em casa, dobrar o joelho, orar e abrir a Bíblia. E aquele versículo eu tinha que ir marcando. A campanha era assim. E quando eu dobrei o joelho para orar no quarto e abri a Bíblia, saiu aquele versículo assim, essa casta de demônios só sairá com jejum e oração. E eu fazia a campanha para o Plínio, parar de beber. Aí o que eu fiz? Naquele mesmo momento, eu senti assim, mais uma força tão grande dentro de mim. E na mesma hora eu falei para Deus, eu vou começar um jejum, eu estava grávida da Ju. Eu falei assim, eu vou começar um jejum agora, 100 dias para terminar. O Senhor vai pôr a data do término do meu jejum. Só que eu fiz um jejum diferente do que a gente faz, porque eu estava grávida, né? Mas para mim era um jejum e Deus ouviu que era um jejum. Deus entendeu e recebeu como jejum. E eu fiz esse jejum por 7 meses. E daí, depois de 7 meses, o Plínio participou de um encontro, e eu também, do Encontro com Deus, que hoje tem um outro nome, né? Hoje é Face a Face. Ele participou do Encontro com Deus, eram 3 dias, sexta noite, sábado e domingo. E nós saímos de lá, o Plínio saiu de lá, passamos super mal. Eu vomitei o encontro inteiro e disse que era tudo libertação do Plínio. E daí, depois que saímos de lá, já era outra coisa, parecia que nós estávamos em outro planeta, né, Plínio? Parecia que eu estava em outro planeta. E agora conta o jejum, como que é o jejum? Então, As pessoas falam que é fácil, não é fácil. o jejum que eu fazia era das 2 às 6, sem comer. Né? Eu só ia tomar água. Mas isso era por toda a vida. Se ele nunca se parasse de beber, né? Só que a gente morava em Itararé, e daí a gente vinha para cá. E o almoço saía 2h30, 3 horas da tarde. E daí, quando a gente ia embora, a gente não ia embora tão tarde, porque a gente tinha que... Era muito ruim a estrada na época. Umas 3 horas de viagem, né? Quase 3 horas de viagem. Então, a gente chegava super tarde em casa. Então, não foi fácil. Aniversário na parte da tarde, você não participava. Café da tarde. Então, assim, não foi fácil. Mas, assim, foi maravilhoso ver o agir de Deus, né? Porque o Plínio, ele se converteu genuinamente. Porque hoje ele não bebe cerveja sem álcool, nem champanhe, nem vinho, nem nada, né? Nem uma gota de nenhum tipo de álcool, nem sem álcool.
É só refrigerante e suco mesmo, né? Sim. Mas o Plínio é um excelente marido, um excelente pai, é um homem honesto, trabalhador, um homem trabalhador que eu amo, né? Mas a nossa vida mudou. A primeira coisa que Deus mudou foi o casamento. A primeira coisa. Eu acho que se Deus falou, não, deixa eu acertar o casamento primeiro, né? Para eles conseguirem conquistar as coisas que eles têm que conquistar. E a questão de vocês conquistarem juntos também, né? Porque um casamento não é uma coisa tão simples assim, e aquela questão, né? Não é você casar e se separar, e é isso. Então é muito bacana isso aí, é muito bacana de ver a fé da Lia, né? De não desistir nesse tempo. Aí leva vocês para outra cidade, afasta de algumas coisas, né? E claro também que teve que ter a vontade do Plínio depois de um tempo, quando ele viu realmente o que é servir a Jesus, que é essa mudança que Deus faz nas nossas vidas, né? Que é algo sensacional. Pode falar, Vitor. Você tem noção que você ficar 7 anos sem comer das 2 às 6? Então. Grávida. Começou, ela tava grávida ainda. Então, essa questão de jejum eu gosto muito de fazer. Eu acho que é uma das coisas que mais mexe comigo, assim, de fazer. Eu gosto muito de fazer jejum. Eu vejo, não só por questão do resultado, né, mas eu gosto disso. Eu acho bacana. Matar a carne, né? Isso, principalmente por isso, Plínio, falou tudo. Muito, 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 muito. E já aproveitando que vocês comentaram da questão que saíram daqui, foram para Itararé e voltaram. Aqui, na nossa igreja quadrangular da sede aqui, quando que vocês começaram a vir? Como que foi a recepção? Como que foi também ali a questão de entrar pro louvor? Somos companheiros do louvor, o Plínio também está na igreja. Como que foi a chegada suas aqui na IEQ sede? Então, na igreja quadrangular eu estou há 30 anos, né? Eu já participei daqui quando era tenda, né? Aqui era tenda. De lá de Tararé eu tinha o carnezinho que nós pagávamos para ajudar aqui a construção da igreja, porque nós amávamos já a quadrangular, né? E a recepção sempre foi maravilhosa, né? Nossa igreja é uma bênção. Os pastores, né? O bispo Roberto, o pastor Mauricéio, o pastor Richard, são uma bênção, é uma família sacerdotal abençoada. Graças a Deus, nós só tivemos pastores abençoados, né? Que nos ajudaram, sempre nos orientaram, oraram quando a gente precisou. E foi uma bênção. Na verdade, assim, eu já fui diaconisa, eu já cuidei de criança por 9 anos lá no Paraíso. Crianças pequenininhas, 50 crianças, mais ou menos, era uma bênção, né? De fazer festa, fazer desenho e tudo mais, né? E já era do louvor, daí eu saí para cuidar das crianças, depois voltei agora para o louvor de novo, né? Já tem alguns anos. E você também, né, amor? Eu também já fui diácono, né? Uns 8 anos, mais ou menos. Né? Eu estava aqui pensando, eu fui diácono e fui presidente do grupo de homens também. Foi um tempo de presidente. É assim, Também, né? a Chominec, eu e a Lia ficamos um ano também. Naquele ano também, acho que de pandemia, né? Foi bem Não deu para fazer um trabalho, mas, né? Se você que está assistindo não está entendendo mais ou menos, é que a nossa igreja, né, só explicar para quem está assistindo, ela tem vários departamentos e que cuidam de várias áreas da vida do cristão. Então, a gente tenta sempre manter o máximo da comunhão. Então, Chomenec, no caso. Aliás, como vocês já foram presidentes de Chomenec, explica para quem está nos assistindo o que é a Chomenec. Só por cima. É um grupo de homens e mulheres de negócios, né? Que cuida dos empreendedores, dos empresários, aquele que tem sonho, aquele que tem o desejo, aquele que já é, né? Então, para orar, para direcionar, e a gente também tem as palestras, né? Tem também os congressos, é isso. Falei só para mostrar que é uma igreja realmente que apoia o cristão, enfim, em todas as áreas. Bom, a gente ia falando, vocês contaram um pouco da conversão, de como foi a conversão de vocês, né? E da luta que você teve. E, bom, tem um versículo lá em Mateus 25 que é: seja fiel no pouco, te porei sobre o muito, né? E como vocês começaram contando a história de que o casamento não ia bem, as coisas não iam tão bem, eu sei que Deus fez bastante coisas na vida de vocês, não só no casamento, mas também, enfim, vocês têm experiência com carro novo, experiência com o próprio negócio. E eu acho legal, acho bacana vocês contarem também como foi.
Na verdade é assim, a Quadrangular é uma igreja em movimento, né? Então isso tem várias áreas, que nem você estava falando, vários departamentos, e onde mexe com todo, né? Com tudo. Na área de assistência, de tudo. Você tem um suporte geral, né, da Suporte igreja. geral, Né? então isso é Isso é importante, muito né? bacana. Sim. Muito legal. E na verdade é assim, Deus mudou tudo na nossa vida, em todas as áreas. Financeira, da saúde, né? Começou com a da família. Sim. Aí, eu não sei se foi, já começou na parte financeira também, né, Lia? Já. Da entrada sua na loja 100, né? Já começou, mas quando eu entrei na loja 100, eu não era da igreja. Mas eu era. Você era, né? Então nós tivemos muito testemunho assim na parte financeira, na parte da saúde, mas na saúde foi mais da Lia, né? Foi curada, depois você vai falar nas suas curas e tal. Mas a parte financeira, Deus vai abrindo as portas que você beliscava para ver se estava realmente acontecendo com você. Sim, até eu ia falar pra Lia que era na Páscoa, né? Foi na Páscoa, coisa da Páscoa, a Lia contou um testemunho pra nós, lembra? Da questão do boleto. Aquele boleto alto que nós não Isso. tínhamos dinheiro, no outro dia deu certo. Lembra que eu falei? Tem vários. Isso, depois ele conta um Deus- pouco melhor pra nós dessa questão, Deus- mas... Só que tem um detalhe, gente. Deus trabalha da forma que Ele sabe, que Ele quer que Ele trabalhe. Ele ajuda você, mas Ele ajuda nos 45 minutos do segundo tempo. É quando você já fala, Senhor, eu não consigo mais. É que é nos Aí ele entra 45 com a pra provisão. nós também, né? É nos 45 pra nós. É para todo mundo, né? Mas é até pra gente entender que é ele, que não é, Exato. não é a força do braço nosso que consegue. E testar a tua fé, né? Para ver se você permanece, né? Para Ele fazer a obra e você fala, poxa, é Deus, claro que foi Deus que fez, né? Então Ele já fez muitas coisas assim maravilhosas na nossa vida, na financeira, na saúde. Eu vou passar para a Lia para ela falar a parte da saúde dela. Na verdade, eu tenho 2 testemunhos de cura que realmente são assim maravilhosos, que eu agradeço a Deus todos os dias. A primeira cura que eu tive foi de fibromialgia, né? Que é uma doença que dói o corpo inteiro. E os médicos falam que a gente tem que tomar remédio, né? Por toda a vida. E a segunda foi de tireoide. Eu já não tomo remédio há mais de 3 anos, né? E toda vez que eu faço os exames, dá normal, dá tudo certinho, né? E graças a Deus. Mas isso Deus já vem trabalhando, né? Eu já tive problemas neurológicos e graças a Deus, mas isso quando criança, e Deus já tem um propósito na minha vida, né? Com certeza, por isso que Ele tem todo esse carinho, né? De cuidar de mim, da minha família e de todos nós. A respeito da nossa vida financeira, foi muito rápido, né? O Plínio saiu da prefeitura, entrou na loja 100, assim, ele passou rapidamente já de um cargo para o outro, né? Coisa que normalmente não acontece. E já tinha um salário melhor, aí a gente foi conseguindo conquistar as coisas. E o nosso primeiro carro já foi um agir de Deus que só quem tem fé para crer. Porque nós não tínhamos condições de comprar esse carro, né? Mas eu tinha um sonho. Então, você que está nos assistindo, né? Você não tem o dinheiro, você não tem condições, mas não perca o sonho, né? Continue com esse sonho. Não desista dos seus sonhos, porque tudo na nossa vida foi através do sonho, né, Plínio? Tudo. A loja, o carro e tudo mais que nós, né, temos hoje em dia, que Deus permitiu que a gente conseguisse. Nunca desistir das promessas de Deus, né? Sim, com certeza. Então, esse carro tem uma história linda, né? Infelizmente, a pessoa que nos ajudou não está mais no nosso meio, mas nós não tínhamos condições de comprar e eu estava assistindo um programa evangélico na televisão, por isso a importância, né, da gente estar aqui falando do testemunho também, porque alguém pode estar nos ouvindo. E através dessa pregação, o pastor falava assim, falei, nossa, eu era nova convertida, eu falei, meu Deus, será que ele está falando para mim? Novo convertido é tudo meio louco, né, Tiagão? Aí ele disse assim, através da televisão, né? Você aí que está querendo trocar de carro? Aí eu falei, ué, mas como assim, né? Será que é para mim? Aí ele falou assim,
Mas, viu, eu quero dizer para você que Deus tem o melhor para você, que não é para você comprar um carro usado, é para você comprar um carro zero. Eu falei, meu Deus, mas será? Mas foi tão maravilhoso e tão forte aquele momento que eu até falei em línguas naquele momento. Foi maravilhoso a presença de Deus, né? E ele chegou para almoçar e eu falei assim, Plínio, aconteceu isso, isso e isso. E viu, vamos ver um carro zero? Ele falou, você tá ficando louca? Você não falou, Meire? Falei, você endoidou de vez, né? Vocês comentaram que os carros que vocês tinham era tipo, abre uma porta só. Nós só assim. tivemos carro assim, carro velho. Só pois é, só pois é. Só pois é. O que você olhava? Pois é. Era isso. Nessa época que eu queria pegar um carro, eu tava com uma moto, uma XLX 350. Então uma moto grande, uma moto tinha um certo valor, mas eu queria pegar um carrinho aí, por mais uns 3, 4 mil lá e pegar outro carrinho, né? Aí cheguei em casa, ela falou de um carro zero. O carro zero já é outro patamar, né? Mas daí eu falei, bom, se Deus falou, vamos atrás. Aí fui num determinado lugar que tem um amigo meu, mas assim, sabe quando o cara já te trata assim, vê e fala, pô, você não tem condição, não falou isso, mas quis dizer, você não tem condição de ter um carro zero, né? Eu saí de lá e falei, Lia, tô falando, não vai dar certo isso aí. Sabe o Deus que vocês servem, né? Então, mas nessa época, só a Lia servia. Ah, tá. Só a Lia. Eu achei que já era depois. Não, eu tava de carona. Aí, eu falei assim, quer saber de uma coisa? E eu já era subgerente da loja 100 aqui em Avaré. Então, tinha um salário fixo, um bom salário, a casa era própria já, né? É uma edícula, mas era nossa. Sim. Aí eu falei, vou lá na Fiat fazer uma ficha lá, vou comprar um carro zero da Fiat. Aí subi lá, fui ver um Palio, um vermelho Córdoba, que era a cor do carro. Aí fiz a ficha lá e tal, dei tudo documentação. No outro dia a moça me ligou, falou, viu, eu preciso de um avalista, Plínio. Eu falei, então rasga a minha ficha aí, porque, sabe, eu pedir avalista, né, é meio complicado. Aí fiquei chateado, porque eu trabalhava todo dia contente, alegre, dando risada, brincando. Aí o Belmiro, que é um vendedor mais velho da loja, desde 82 que inaugurou a loja 100 Avaré, ele trabalha lá, né, trabalhava. E era o vendedor que mais vendia, o salário dele era equivalente ao meu. Ele de vendedor, eu de subgerente. Às vezes ele ganhava até mais que eu. Aí o Belmiro chegou em mim e falou, ô, Prinhão, o que está acontecendo? Você está nervoso? Eu falei, não é, cara, eu fui ver um carro lá na Fiat e parece que a gente não tem valor, né? Fiz a ficha lá, a moça pediu um avalista. Ele falou, eu vou ser avalista seu. Mas como nós brincava muito lá Aí eu falei, você está com brincadeira, rapaz, com brincadeira, coisa séria. Né? Eu estou nervoso já com esse negócio. Se oferece, né? Ninguém se oferece para ser avalista. Ele falou, não, estou falando sério. Vamos subir lá e eu vou ser avalista seu. Eu falei, então vamos. Aí nós conversamos com o gerente, ele falou, não, pode ir lá. Aí nós fomos lá, o Belmiro fez a ficha dele. No outro dia de manhã, umas 9 e pouco, a moça me ligou, falando que o avalista era fraco, que eu precisava trazer outro avalista. Eu falei, ele tá de brincadeira, porque o Belmiro tinha umas 3 propriedades, tinha carro zero, sim, que ele comprou à vista, ele tinha dinheiro na poupança, ele emprestava um dinheirinho pro pessoal de lá, pros vendedores. Então ele tinha dinheiro, né? Aí eu falei para ele, ô Mirão, não aceitaram você de avalista, porque é muito fraco para ser avalista lá. Ele falou, vamos subir lá agora. Aí nós subimos lá, ele falou para a moça, falou, viu, eu só não tenho cadastro aqui porque eu só compro à vista. E o meu carro, inclusive, é Fiat. Mas não tem problema, nós vamos lá em Piraju, nós vamos numa outra concessionária, eu vou comprar o carro à vista e o Plínio vai me pagar parcelado. Nisso, o gerente escutou a conversa. O gerente chamou a vendedora, um minutinho só, chamou a vendedora, foram numa sala, ela voltou e falou, viu, tá aprovado o cadastro e tal, e nós vamos só limpar a cera do carro, o senhor pode vir buscar à tarde aí. Entendeu? Então daí deu certo. E eu, acho que foi 48 parcelas? Acho que foi 48 parcelas. Na última parcela, eu estava lá em Tararé, sendo gerente lá. Eu quitei a última parcela no Bradesco e liguei para o Belmiro. Ô Mirão, estou ligando para te agradecer. Agradecer do quê? Você foi avalista meu, você está livre disso. A última parcela foi paga hoje. Rapaz, eu tinha até esquecido disso já, eu tinha certeza que você ia pagar. Entendeu? Então, aí isso foi um... Mas só de alguém te oferecer esse avalista seu, já é uma coisa assim, já é algo que não é normal. Não é comum, né? Não é normal. Né? Não é comum. Aí, nesses casos, a gente vê também o trabalhar de Deus em todas as áreas, né? Por isso que a gente fala muito do dízimo, da oferta, e tudo mais, de devolver aquilo que já é dele, né? Ah, então, detalhe, ser viu, fiel. Thiago?
Eu e a Lia, nós somos fiéis a Deus. Esse é outro. Ah, mas como que Deus dá as coisas para um, para outro não? Porque você tem que permanecer e seguir a palavra. Você tem que ser fiel a Deus. Fiel em tudo. Em tudo, Em tudo. não é? Em tudo. Aí o cara tá lá, por exemplo, quando eu vendi minha casa lá em Itararé, eu devolvi o dízimo. Então tem que ser mais ou menos essa linhagem. Sim. Para Deus estar te abençoando. Não é aquela história eu dou 10% para Deus, é Ele Não. que me dá 90%, é Ele que me dá É. tudo, né? Exato, exato. O que é 10% comparado ao ar que eu respiro? Enfim, é tudo todo- que Deus faz pela gente. E todos nós temos que entender isso. A palavra de Deus não é só porque eu estou na igreja, né? Deixa eu falar mais um negócio que eu lembrei. Tem uma outra bênção também de prosperidade. Na verdade, graças a Deus, né? Tem várias coisas que Deus já fez, então a gente nem tem tempo de contar tudo. Mas uma das bênçãos que marcou muito na minha vida foi quando a gente. É porque eu comecei a loja, eu e meu cunhado, né? Até louvo a Deus pela vida dele, que ajudou muito com o início da loja, né? Ele e a minha sogra também ajudaram muito, que trabalharam comigo. Mas a gente ia vender, precisava vender a Towner porque não tinha concessionária mais aqui, né? E daí eu não coloquei placa, nós só comentamos. Aí ele falou, vou levar nos lugares para ver, na garagem, nos lugares para ver. Ele levava num lugar, aí dava o preço lá embaixo. Levava no outro lugar também lá embaixo, né? Aí ele falou, deixa aí, deixa aí, vai usando. Aí um dia eu desci, né? E eu tinha dado uma oferta na igreja especial sem ter. Na época tinha muito negócio de cheque, né? E eu dei um cheque de R$100 predatado de oferta. Predatado. Foi muito engraçado, por isso que marcou muito isso. Então, aí eu dei esse cheque de oferta, mas nem lembrava, né? E eu peguei e vim no banco. Nessa época, acho que o Plínio não estava na loja ainda. Estava na casa de tinta com meus irmãos, né? Aí eu desci aqui nessa rua Santa Catarina mesmo, parei o carro, acho que na quadra de baixo. É, né? Na quadra de baixo aqui eu parei o carro e fui no banco. Quando eu voltei, tinha um papelzinho no limpador, para-brisa. Aí eu olhei e estava assim, se você se interessar em vender esse carro, e não tinha placa, gente. É isso que foi muito lindo, né? Se você se interessar em vender esse carro, ligue nesse número. Daí eu liguei pro Plínio, falei, viu, vocês estão zoando com a minha cara? É você e os meus irmãos que estão brincando comigo aqui. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, que aconteceu isso, né? Que tá aqui, eu fui no banco, voltei, tá um número aqui para me ligar. Ele falou, então liga. E eu liguei, resumindo a história. Era um rapaz de Botucatu, né? De Botucatu, que tinha um Corsa. Aí ele vendeu o Corsa, ele trocou o Corsa pra gente e levou a Towner. Só que interessante, a gente não, eu dei R$100 de oferta pré, não dei? Então, e tinha que dar a volta do carro. Nós não tínhamos também a volta do carro. E daí, resumindo a história, o Plínio foi lá para passar no nome, né? O documento. Conta essa parte que eu não sei muito bem falar essa parte. É que a Towner, o documento da Towner ainda estava alienado, né? Tava minha mãe, acho que estava o nome da minha mãe, inclusive, eu não lembro. Daí eu fui lá em Botucatu para pegar o carro dele e deixar a Towner para ele. Só que quando eu fui pegar o carro dele, eu já falei, então vamos transferir? Ele falou, vamos. Eu falei, só que o documento da Towner, a hora que eu chegar em Avaré, eu passo a dívida da Towner no Corsa. E aí eu libero a Towner para você. Eu falei, não, na hora ele falou, não, tudo bem, vamos lá. Aí nós fomos no cartório lá de Botucatu, a hora que nós estávamos indo, ele falou, rapaz, tem alguma coisa estranha. Eu falei, por quê? Ele falou, eu estou confiando demais em você, porque eu estou passando o meu carro para você documentado, você está deixando a Towner aqui na minha garagem, com o documento no seu nome também, no nome da sua mãe, eu estou sem, né? Mas alguma coisa está falando para mim que eu posso fazer. Olha para você ver. E eu falei, com certeza você pode fazer, porque você está mexendo com uma pessoa honesta. Então, eu te ligando, você vai lá, pega o documento e a Towner, né, tá tudo tranquilo. Daí o cara falou, eu não vou fazer. E você já pensou isso? Eu faria isso? Jamais. Só se fosse de Deus mesmo. Não é mesmo? Você não faz. Isso, só aproveitando a oportunidade, até comentei com duas pessoas isso ontem e hoje. Eu tenho meu carro, né? Aí chegou a data de pagar, eu falei, vou pagar.
Só que daí eu abri o carnê, eu olhei e falei assim, nossa, tá um mês atrasado. E eu não sou de deixar, eu falei, ué, como assim? E entrei no meu aplicativo do banco, né, que eu tenho 2 aplicativos de banco, que é o que eu sempre pago, entrei e coloquei de janeiro até ontem e fui descendo. E nada do pagamento. Do mês 3. Os outros estavam lá, do mês 3 não estava, e descendo. Falei, nossa, já vai pra mais uma, né, você seria a segunda já. Falei, e agora? E fui, nada. Falei, uma mensagem pra minha mãe, mas você fez uma bênção aí? Não. Falei, ué, meu pai não falou nada também, né? Falei, amém. Fui lá, coloquei pra ler o código de barra, esse boleto foi pago. Aí eu de novo descendo no aplicativo do banco, nos dois. Aí falei, não, deve estar dando erro. Fui lá e digitei, número por número, não, esse boleto foi pago. Aí amém, Deus abençoe. Glória a Deus. Só vou de carro, Então, e daí quando nós fechamos o negócio, que o Plínio foi lá tudo, foi exatamente no dia que caiu o cheque da oferta. E daí, ainda tem mais uma coisa, um detalhe ainda muito importante. A Towner valia 7, né? Não, a Towner Valia 10, valia 10. As garagens que queriam me dar 4 mil na Towner. E ela valia 10. Valia 10. E daí nós pegamos o Corsa por 13, né? 13. Por 13. Aí eu não tinha 100 para dar de oferta e comprei um carro para pagar 3 mil sem ter. Mas Deus honrou. Cheque pré, entendeu? E daí, se você pegar esses R$100 e multiplicar por 100, dá quanto? 10 mil? 10 mil? 10 mil, então, 10 mil é o valor que entrou no valor da Towner, entendeu? No negócio. 100 vezes mais a oferta que eu dei. Então, assim, hoje, talvez a gente não faça mais o que a gente fazia antes, né? A gente vai passando o tempo e não fica tão corajoso mais, né? Mas, por causa da responsabilidade e tudo mais. Mas é muito lindo a gente ter essas ousadias, assim, de fazer essas coisas, assim. Porque Deus honra, né? É isso que eu falei, mesmo não sendo usado ou não, que é muito bacana, eu também já fui. Falo isso naquela ano passado que a gente fez do grãozinho de milho, sabe? Eu peguei o meu e falei, não vou comprar. E eu tava tocando aqui no violão e o Matheus estava do meu lado. Eu falei, não vou comprar. Gostei desse aqui. Eu já tinha sentido mais ou menos, quando eu troquei. Aí veio 2 vezes mais no dele que tinha no meu. E aí eu fiz um propósito de um valor em cima daquilo. E depois de 2 semanas depois, fechei lá minhas vendas e veio o valor certinho, 2 vezes mais que eu tinha ali. É maravilhoso ver o agir de Deus. Eu tinha comentado, né, que eu fui para a igreja, minha mãe foi primeiro e eu me batizei, né, voltando lá, que eu até esqueci. Depois disso, batizou os meus irmãos, as minhas cunhadas, os meus sobrinhos, e hoje, graças a Deus, a nossa família é de Jesus, né? Então, eu creio que tem alguns que não estão frequentando por enquanto, né, por um tempinho, deram um tempinho, mas eu tenho certeza que já são escolhidos do Senhor, né, e que logo eles estarão conosco. Mas Deus, ele age de uma forma maravilhosa. A gente não, se a gente for contar aqui e falar mesmo detalhadamente, né, tudo que Deus já fez, tudo é maravilhoso. Bom, acho que esse podcast deu para ver bem quanto Jesus fez e quando ele pode fazer. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Fez no casamento, restaurou o casamento, família, financeiramente, empreendedorismo, saúde. Um detalhe que eu queria fazer uma colocação. A mulher sábia edifica o lar e a tola o destrói, né? Essa é a palavra de Deus. Então, um recado às mulheres: perseverem, que a vitória é certa. Eu não sei se demora 1 ano, 7 anos, 10 anos, mas que vem a vitória, vem. E vale a pena, viu, pessoal? E vale a pena, para quem está nos ouvindo, vale a pena obter essa vitória. É gratificante. Bom, achei interessante essa colocação, justamente porque a história de vocês, e você comentou já no início, enfim,
que você chegava bêbado e tal. E aí Alcoolizado. quando ela começou. Por favor, né, Felipe? Alcoolizado não. Alcoolizado. Enfim, e de início ela era bem reativa, né? Que eu até falei, acalmava no tapa. E depois que ela foi pra igreja foi transformada. E aí começou a ter um outro tipo de atitude. A história de vocês me lembrou um pouco da conversão do missionário estadunidense, inglês ou estadunidense, não vou me lembrar, que é Smith Wigglesworth. Se você que está nos assistindo, depois pesquisa a história. Foi um missionário que se converteu aos 50 anos e é através também de uma mulher, da mulher dele, que foi, enfim, que teve uma atitude que mostrou o amor de Deus, que foi o que aconteceu com você também. Foi o amor de Deus através dela que constrangeu você. Ele e toda a família, né? Você e toda a família, exatamente, toda a família. Bom, acho que como está alongando bem, acho que a gente pode fazer a pergunta, aquela pergunta Se divirta, Vitão, nossa vai lá. de encerramento que normalmente faz, mais para o final. Ah, Que é? vai seu tempo, vai seu tempo. Hoje o Vitor tá mais à vontade, tá de short. Tá descontraído. Ele tá com a camisa de praieira, ele tá tudo... Pode ficar à vontade. Eu queria só fazer uma breve colocação aqui, pegando a questão que vocês falaram de... Eu gosto muito dessa parte de falar dos ministérios aqui da igreja. A gente, como todos os nossos pastores, que são maravilhosos. Desde quando eu cheguei aqui, há pouco tempo, né, 3 anos que eu tô aqui, já me senti abraçado por todos, independente. Isso é muito bacana, como entendo o louvor, ali foi uma das primeiras que sempre, no começo ali, me mandava mensagem, perguntando se estava tudo bem. Ela via que eu ficava assustado tocando às vezes, porque era novo. Várias vezes, aí ela perguntava se a música era difícil ou não. Quantas vezes dela fazer isso? Então eu sou muito grato, obrigado, Lia. Se o Thiago está aqui hoje também, tem muita participação da Lia. Denise fazia muito isso e todos do louvor da igreja. O Plínio também eu peguei um pouco de amizade depois, né, que a gente começou a conversar. Ainda falei pra Ju, brincando com a Ju, falei, Ju, seu pai... Não, vamos voltar então. Antes, né, vamos lá, já fazia uns 8 meses que eu estava na igreja e eu não sabia que vocês eram pais da Ju. Então, começo de conversa. É uma surpresa para todo mundo. Eu não sei o que acontece, mas é uma surpresa para todo mundo. Eu falei pra Você é você, filha né, da Lia? É. Eu acho que todo mundo, acho que todo dia isso a Ju ouve isso. Né? Verdade, gente, eu falo porque demorou uns 8 meses, eu até contei pra você também, uns 8 meses pra eu, e eu tava no louvor com a Lia, aí ela falava das filhas dela. Aí depois que eu descobri que meu pai dela também para suas filhas, para as duas, né, pra Ju, pra Carol mais velha, estudei na mesma época lá, eu falei, gente, como assim? Aí descobri que vocês eram pais da Ju. Aí fui conhecer mais a Ju, e aí conheci o Plínio também. Aí eu peguei e falei pra Ju, nossa, Ju, é quieto, né? Ela não... Eu falei, ela falou assim, Aí ela falou assim, você nunca pegou pra conversar com ele? Eu falei, não. Aí teve um dia que tava acabando o culto, lá no final. Aí ela ficou comentar o irmão que tava perto do Plínio, a gente começou a conversar. A gente falou da chácara, falando do caiaque. Sei que não foi parar um assunto lá longe, e quando a gente fazia umas 40 minutos que eu tava conversando. Então esse é o quieto, sabe? É o quieto. É o quieto. E é muito legal, porque assim, a gente vê muito de vocês, principalmente na Ju, que faz contato aqui com o nosso podcast, que ela faz por parte do podcast, e entre outras coisas, e a gente vê muito de vocês nela. E é muito legal que dá pra você ver, tipo, a parte de cada um. A parte mais, assim, extrovertida e que demora um pouco para se soltar, mas quando se solta do Plínio, e, né, a questão mais da fé, a questão de se preocupar da Lia. E isso é muito legal. Eu falo da Ju porque é que eu tenho mais contato, mas tenho certeza que a outra também, a outra filha de vocês, a Carol, ela é muito parecida. E isso é muito legal. E que vocês continuem sendo essa bênção, né? Porque, independente se está em alguma área da igreja ou não, vocês estando aqui no seu comércio também, né? Eu vejo que vocês, a Lia sempre vai passando a palavra, o Plínio também tem muitas amizades, isso passa. Eu sempre vejo que vocês estarem convidados aqui na igreja, direto. Então, Deus está usando vocês, né? Independente da maneira que for, como a gente brinca, não importa do método, né? Não importa o resultado. Trazendo uma alma para Deus. Trazendo uma alma para Deus. E isso é muito legal. A Lia também tem muitas ideias legais, falo que tem bastante convívio, a gente vê lá no grupo. O Plínio já não conversa tanto, mas também vejo que é uma pessoa que está ali, que depois que se converteu, se dedicou bastante. Então, tipo, da minha parte, Thiago, é que eu queria, tipo, primeiramente, agradecer, né, por vocês falarem um pouquinho, já está indo para o final, mas agradecer por vocês falarem um pouquinho, para que vocês continuem firmes e vocês podem ter certeza que mesmo o Plínio estando quietinho ali, a Lia também quietinha, ela canta e tudo mais, não é tanto de conversar também, os dois não é muito de nós, conversar igual nós somos, mas vocês são referência para muita gente. Falo porque eu já ouvi pessoas falando isso, né, e eu falo por mim. Então, muito obrigado, que Deus abençoe e que vocês continuem sendo essa bênção aí. Eu acho que o que mais, enfim, comprova até, a gente tem aqui no canal
de tudo isso que você falou, enfim, deles, da influência deles, o quanto eles, com as pessoas ao redor, enfim, eles levam adiante a palavra, não retém. A gente teve aqui nessa mesa o Clodoaldo e a Neiva. Não sei se vocês assistiram um episódio do podcast deles. Mas ali ficou evidente a importância, Verdade. de um casal cristão como vocês E é foram. lindo, é um orgulho pra gente, né? Ver eles trabalhando na obra, se destacando, né? Através deles vieram muitas pessoas, veio o Zé com a Simone, veio várias pessoas, né? Nossa, é maravilhoso ver o agir de Deus. Então nós tivemos células também, né? Em casa, e agora é GP, né? Mas nós tivemos célula em casa, inclusive a Neiva frequentava a célula em casa, o encontro de mulheres em casa que tinha. Mas é maravilhoso. Mas se eu puder falar mais uma palavra só, eu queria deixar aqui uma palavra que não só as mulheres, né, sejam sábias, né, mas que os homens também possam se espelhar, né, em Jesus como sacerdote do lar, que eles tomem as rédeas, que eles possam buscar pela família. Se a esposa não tiver firme ou forças de vir, né? Ou se ela não tiver sabedoria no momento, que esse homem ou esse pai, ele possa vir buscar pela família, né? E uma frase que eu gosto muito de dizer é: insista, persista e nunca desista. Nunca, de nada, nada. Que insista, persista e nunca desista. Eu acho interessante você ressaltar esse ponto também que a gente falou. Obviamente, pelo testemunho, né, que a gente falou da mulher para ela não desistir, mas o homem também. Aliás, a parte do homem é copiar Jesus, ser semelhante a ele. Então, a parte nossa também tem sido. Então, para você que é homem que está nos assistindo, seja você também esse cara que edifica o lar, esse cara que provê, que dá segurança, Que valoriza a família. Que valoriza a família, exatamente. E, bom, foi um prazer receber vocês aqui. Prazer Mas foi nosso. antes de encerrar, eu tenho que falar para vocês olharem para aquela câmera ali e contar, os dois, o que Jesus, com a experiência que ele já fez na vida de você, para a vida de quem está assistindo, o que ele pode fazer na vida deles. Jesus pode transformar a vida de vocês, em todas as áreas. Ah, Plínio, mas eu tenho dinheiro, eu tenho a minha família feliz, mas eu só não tenho saúde. Pois é essa saúde que Deus vai te dar, entende? Aí você vai ser completo. Entende como é que Jesus trabalha? É dessa forma. Eu creio que Deus, ele é tudo. Ele é tudo. Tudo que você precisar. Então, que você que está aí nos assistindo, está ouvindo esse podcast, que você muitas vezes está pensando em um suicídio, muitas vezes está desistindo da família, da vida, não consegue um trabalho, muitas vezes não está sendo valorizado ou valorizada. Saiba que tem alguém, uma pessoa muito especial, que é Jesus, que Ele te ama. E que você também pode contar sempre com Ele, mesmo que você pense que não tem mais jeito, que não tem mais o que fazer. Se você olhar para cima, se você falar com Ele. Eu falei essa semana essa frase para uma pessoa. Fala: Jesus, me ajuda. Ele vai te ajudar. Vai mesmo, gente. E já aproveitando que a gente falou bastante sobre a fé, né, que começou, eu vou falar de novo de Tiago 1,6. Não porque é Tiago, mas é Tiago 1,6, né? Que é peça, porém, com fé, não duvidando. Então não duvide. Se você tem fé igual a Lia teve, não duvide. Se você tem fé igual o Primo teve, não duvide. Pessoal, muito obrigado. Que Deus abençoe. Se Deus quiser, a gente vai fazer uma parte 2 também, porque tem bastante coisa ainda que a gente sabe, né? Então a gente queria agradecer. Queria pedir para vocês também, que vocês continuem sendo essa bênção, a igreja, fora, levando, a gente, que vocês participam de tudo, que vocês puderem ajudar em todas as áreas, vocês ajudam. Falo porque eu vejo, estou ali, né? Então, que Deus abençoe muito vocês. Vitão, obrigado pela companhia. Eu que agradeço. Como está encerrando o podcast, eu lembrei de uma coisa que eu não citei, todo podcast eu cito. Vai. Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém. É isso aí. Gente, tchau. Até mais. Tchau, tchau.